Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Lucy Hayashi e serei a sua professora neste fantástico curso. Eu sou nutricionista, acupunturista e naturoterapeuta. Existem várias formas de se realizar uma diferenciação de síndromes e a mais comum e a mais divulgada é a diferenciação de síndromes através dos 8 princípios ou PACAN. Os aspectos tratados pela diferenciação de síndromes através dos 8 princípios já foram mencionados no Huan-Ti Neijing, que é o clássico da medicina interna do Imperador Amarelo, e também no Shanhan Zambilun, que é o tratado das doenças febris e miscelâneas. Nestes clássicos, a diferenciação pelos 8 princípios foi mencionada, mas os seus aspectos não foram sistematizados. Durante a dinastia Ming, o Dr. Zhang Jinyue identificou a relação dos 8 princípios em seu livro, 2 princípios e 6 condições patológicas, mas foi somente no século XX que o termo 8 princípios ou PACAN foi introduzido formalmente no livro do Dr. Zhu Weizhu, que fez uma releitura do Shanhan Lun. Atualmente, os 8 princípios é a forma mais simples e a mais utilizada para se realizar a diferenciação de síndromes. E o que vem a ser a diferenciação pelos 8 princípios ou diferenciação do PACAN? Através dos 8 princípios, podemos classificar os desequilíbrios em 4 classes: tipo, localização, natureza e força. O tipo é dividido em tipo Yin e tipo Yang. Uma patologia do tipo Yin é mais densa, é mais crônica, atinge mais a forma. Já uma patologia do tipo Yang é menos densa, é mais aguda e atinge mais a função, uma vez que o Yin está relacionada com a forma e o Yang está relacionada com a função. Quanto à localização, podemos classificar em interior e exterior, ou também interno e superficial. Ou seja, uma doença pode estar afetando mais superficialmente ou mais profundamente. Já a natureza nos fornece a indicação se uma patologia pertence ao frio ou ao calor. Iremos perceber características de frio ou de calor em nosso cliente. Eu vou utilizar o termo Zhen-Qi ao invés de Wei-Qi, porque uma vez que o Wei-Qi vem do Zhen-Qi, o Zhen-Qi dá origem ao Wei-Qi e ao Qi, então, se o Zhen-Qi está enfraquecido, o Wei-Qi também estará enfraquecido. E aqui, como nós estamos falando tanto de doenças internas quanto de doenças externas, nós vamos falar então Zhen-Qi. Se o Zhen-Qi está correto, porém o Xie-Qi está excessivo, iremos ter um excesso de Xie-Qi. Pode ser que o Xie-Qi não seja forte, seja até fraco, mas o Zhen-Qi está enfraquecido. Então teremos uma deficiência de Zhen-Qi que não irá combater o Xie-Qi, mesmo que ele seja fraco. Tanto no excesso de Xie-Qi quanto na deficiência do Zhen-Qi, nós teremos uma patologia se instalando. O primeiro aspecto de uma síndrome a ser estudado neste curso será quanto à sua localização. Uma síndrome pode estar no exterior ou no interior. Isto também nos informa a profundidade e a severidade de uma síndrome. Quanto mais profundo, mais severo. Quanto mais superficial, menos severo. Porém, nem tudo que está na superfície é superficial e nem tudo que está na profundidade é profundo. Podemos ter, por exemplo, um grave problema de pele
e não ser uma síndrome superficial. Esse problema de pele pode estar vindo de uma síndrome interna. Um fator patogênico pode ser também transmitido do exterior para o interior e vice-versa. E quando um fator patogênico é transmitido do exterior para o interior, a doença apresenta uma agravação. E quando o fator patogênico é transmitido do interior para o exterior, a doença apresenta uma melhora. Podemos dizer que uma síndrome exterior é relativamente menos severa em relação a uma síndrome interior, que é relativamente mais severa. Desta forma, podemos relacionar as localizações de acordo com a profundidade, como mostra o quadro a seguir. As partes mais superficiais do corpo, tais como a pele, a derme, a camada adiposa, elas irão pertencer ao exterior, enquanto os zangue-fu irão pertencer ao interior. Já se compararmos entre os zangue-fu, os fu, que são intestino grosso, intestino delgado, bexiga, estômago, vesícula biliar, pertencem ao exterior, enquanto que os zangue, que são rim, pulmão, coração, fígado e pericárdio e baço, pertencem ao interior. Entre os canais yang pertencem ao exterior, enquanto os canais yin pertencem ao interior. Vamos aprender um pouco mais sobre as síndromes exteriores. As síndromes exteriores ocorrem quando um fator patogênico externo ataca ou agride o corpo, seja através da pele, do couro cabeludo, da boca ou do nariz. Tem início súbito e é de curta duração, dura alguns dias, algumas semanas. As manifestações clínicas são febre, tremor, aversão a uma determinada condição, por exemplo, aversão ao vento, aversão ao frio, aversão ao calor, ou então a uma combinação entre elas, por exemplo, aversão ao frio, ao vento calor, ok? E também apresenta dor de cabeça, apresenta dor muscular, apresenta dor em geral, coriza, obstrução nasal e também pode apresentar dor de garganta e tosse. A saburra estará fina e branca, que é uma saburra normal, pois ainda não houve uma alteração, não houve tempo para haver uma alteração. O pulso estará superficial ou flutuante. Geralmente, as doenças na pele, músculo, canais, são relacionados com as síndromes exteriores e as doenças em vísceras, vasos e ossos são relacionados com as síndromes interiores. Porém, essa distinção não é absoluta. Podemos ter aí doenças, como eu falei, na pele que não é uma doença externa. Também podemos ter uma diferenciação entre os canais de acupuntura. Então, temos nos canais de acupuntura o Taiyang, Yangmin, Shaoyang, que são relacionados às síndromes exteriores, e Taiyin, Shaoyin e Zhueyin, que são relacionados com as síndromes interiores. Porém, devemos lembrar que entre Taiyang, Yangmin e Shaoyang existe uma diferenciação, cada um estará num determinado nível de exterior ou interior, sendo que o Shaoyang é o canal mais interno dos canais Yang, ou seja, ele estará terminando a camada externa, ele é o último canal do canal externo. Por outro lado, o Taiyin é o primeiro canal interno, então tanto Shaoyang quanto Taiyin estarão no meio do caminho. As síndromes interiores referem-se às doenças endógenas ou à interiorização de uma síndrome exterior. Os sinais e sintomas são diversos. Irá depender da etiologia, irá depender do local afetado e o fator patogênico interno.
Também existe uma terceira categoria, que são as síndromes meio exterior e meio interior, ou também chamado de nem interior nem exterior. Eu prefiro o termo meio exterior e meio interior. Existem algumas controvérsias sobre esta síndrome, mas são normalmente as síndromes que afetam ou se instalam no Shaoyan ou no Taiyin, que são aqueles dois canais que estão entre o exterior e o interior. O Shaoyan é o último do exterior e o Taiyin é o primeiro do interior. Então, são as síndromes que afetam esses dois canais, Shaoyan ou Taiyin. As manifestações aqui podem ser uma alternância entre exterior e exterior. Então, nós podemos ter um gosto amargo na boca, ter dor de garganta, ter vertigem, náusea, plenitude, tanto em peito quanto abdômen. E esses são normalmente manifestações interiores. E também podemos ter tremores, podemos ter aversões a algum fator patogênico, que já são mais características de síndrome exterior. Então, haverá ali uma alternância de manifestações. A identificação de exterior e interior tem que ser feita principalmente baseado nos sintomas, nos sinais e sintomas. O pulso pode ser usado como uma referência, porém, não podemos nos basear somente no pulso para dizer e afirmar que uma patologia está no interior ou no exterior. O pulso superficial e fraco pode indicar uma deficiência de Yin, uma deficiência de Xue, uma deficiência de Qi, ou seja, já pode pertencer a uma síndrome interior, apesar que ele está superficial. Nestas condições de nem interior, nem exterior, ou meio exterior e meio interior, podemos ter ainda mais duas situações. Existe uma síndrome que está no exterior e esta pessoa não recebe um tratamento adequado ou não recebe nenhum tratamento ou é piorado por alguma outra condição. Este fator patogênico que está no exterior penetra para o interior, porém fica uma parte no exterior. Nós teremos uma síndrome nem interior nem exterior ou meio interior e meio exterior, causado pelo mesmo fator patogênico. As manifestações serão diversas, porém terão o fator patogênico igual. Uma outra situação é quando uma pessoa tem uma síndrome, por exemplo, interior, já crônica, já há muito tempo, e é agredida por um fator patogênico exterior. Neste momento, nós teremos uma síndrome interior e uma síndrome exterior. O contrário também é verdadeiro, a pessoa pode ter uma síndrome exterior e devido a uma intoxicação alimentar ou uma dietoterapia inadequada ou por atividade física excessiva, ou seja, algum outro fator que irá desequilibrar o interior, pode ser uma emoção, um estresse muito forte, que irá desequilibrar o interior e promover ali o aparecimento, o surgimento de uma síndrome interior. Também teremos uma síndrome exterior e teremos também uma síndrome interior. Nestas condições, as manifestações são muito complexas, porque pode-se ter frio numa região, calor em outra região e vai ter manifestações de acordo com o fator patogênico e a localização. Vamos ver. Nestas condições, as manifestações são complexas, porque podemos ter frio no interior, frio no exterior. Podemos ter calor no interior, calor no exterior, frio no interior, calor no exterior, calor no interior e frio no exterior. Também podemos ter
Deficiência no interior, deficiência no exterior. Excesso no interior, excesso no exterior. Deficiência no interior, excesso no exterior, excesso no interior, deficiência no interior. Então, veja que as manifestações são muito complexas devido a essa multiplicidade de fatores. O pulso pode mostrar várias condições de profundidade, de profundo ou superficial, e aí confundir a opinião do acupunturista sobre qual profundidade está o fator patogênico ou qual é a profundidade que está a síndrome, porque ela pode estar mostrando uma síndrome interior e uma síndrome exterior ao mesmo tempo. E isso, para evitar esse tipo de situação e de confusão, quanto à localização de uma síndrome, nós iremos nos basear mais nos sinais e nos sintomas e não tanto no pulso. O pulso servirá como referência, como foi dito anteriormente. Por isso, conhecer os sinais e sintomas das síndromes, tanto exterior quanto interior, é fundamental para determinar a localização da síndrome ou das síndromes. As manifestações irão depender dos fatores patogênicos que serão estudados nas próximas aulas. Mas guardem essa dica da aula de hoje. As manifestações irão indicar a localização da doença, a localização da síndrome, se ela é interior ou exterior. E o pulso irá servir apenas como referência para fechar o diagnóstico da localização. Aqui eu não estou falando do pulso rápido, do pulso lento, do pulso fraco, nem do pulso forte. Eu estou falando do pulso superficial e profundo. Para esta categoria, superficial e profundo, o pulso não é determinante, o pulso é apenas uma referência. E resumindo a aula de hoje, as principais manifestações das síndromes exteriores são febre, aversão ao frio, aversão ao calor, aversão ao vento, uma combinação deles, dores em geral, dor de cabeça, coriza, obstrução nasal, pode apresentar dor de garganta, tosse, porém não apresenta desordens abdominais nem desordens no peito. A urina e fezes estarão normais e também o estado mental estará normal. Já nas síndromes internas, as principais manifestações serão febre, porém sem tremor, sem dor no corpo, não aquele tipo de dor no corpo que tem na síndrome exterior. Já tem sede, desejo de beber, já apresenta manifestações abdominais, apresenta manifestações, desordens no peito, pode ter aí um vômito, náusea, diarreia, perda de apetite, distensão abdominal, plenitude no peito. Já existe aqui alteração em urina e fezes, podendo apresentar ou diarreia, ou constipação, ou uma urina já escura. E também alteração no estado mental, já aparece ali insônia, depressão, euforia, raiva excessiva, medo, um pânico, preocupação excessiva, ou seja, aquelas 7 emoções que afetam o interior. Muito bem, na próxima aula nós iremos continuar com a diferenciação de síndromes pelos 8 princípios, falando mais das síndromes tanto interior quanto exteriores. Antes de encerrarmos, quero ouvir a opinião de vocês. Escrevam nos comentários o que mais tem dificuldade durante um atendimento com acupuntura ou se há algum aspecto específico que gostariam de ver em futuros vídeos. E assim concluímos mais um vídeo com a professora Lucy. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se para receber mais conteúdos e compartilhe com 3 amigos acupunturistas que amam a acupuntura. Até o próximo vídeo.